A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar aqui na lição de número 2 da nossa revista Discipulando, e o tema é Conhecendo a Bíblia. Aqui. Hoje nós vamos fazer um estudo que faz parte de um discipulado. E esse estudo, ele está baseado num conhecimento da Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia para poder nos aproximar de Deus. Então hoje nós vamos estar estudando, nós vamos estudar a lição de número 2 da revista Discipulando. Porém com foco muito forte no Salmo de número 119. E nós vamos ler esse Salmo de número 119 agora, para nós mergulharmos um pouquinho. E nós, toda segunda-feira, a partir das 9h40, 21h40 da noite, nós estaremos com um estudo no livro de Salmos. Vem cá, Eliette. Pronto, fala oi. Oi. Pronto, agora vai lá com a mamãe. Nós estaremos focados com esse estudo no livro de Salmo. Então vamos lá. Salmo 119, do versículo 33 ao 40, diz assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa a teu servo que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Glória a Deus. Então, nós vamos mergulhar um pouquinho aqui neste salmo, porque ele nos dá um embasamento, uma introdução àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Salmo 119, do 33 ao 40, que nós acabamos de ler. Então, nós precisamos agora entender alguns aspectos que esse salmo vem trazer para as nossas vidas. Primeiro, nós entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela teve uma formação. Como que surgiu esse livro, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela demorou 1.600 anos para ser escrita. Ou seja, dezenas de escritores inspirados pelo Espírito Santo de Deus foram escrevendo livros da Bíblia durante esses 1.600 anos, para depois eles serem juntados, colocados e fazer parte de um livro só. Essa coisa linda que nós temos aqui, que contém 66 livros. Desses 66 livros, nós temos um detalhe: 39 livros compõem aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, e 27 livros compõem aquilo que nós chamamos do Novo Testamento. E aqui nós temos dois pontos interessantes. Primeiro, no Antigo Testamento são chamados livros. No Novo Testamento são as cartas, as epístolas. Então, quando eu me refiro a algo do Antigo Testamento, eu uso no masculino. Então, é 1 Samuel, 1 e 2 Reis. Já no Novo Testamento, não, eu uso feminino. Então, é 1 Epístola de João, 1 Coríntios, 2 Coríntios. E a gente vai nessa linha. E com um ponto muito importante: foi classificado esses dois livros, os 39, né? A composição de 39 do Antigo e 27 do Novo, como Antigo e Novo Testamento. Por que se usa essa palavra Antigo e Novo Testamento? A palavra no original, né, Testamento, ela é concerto. Ou seja, Deus fez um concerto com o seu povo na época de Moisés, né? E deixou isso registrado em livros, e depois veio se confirmando através dos profetas.
Jesus veio e fez um concerto com o povo, ou seja, uma nova aliança, ou seja, um novo concerto. É por isso que nós temos o antigo concerto, o Antigo Testamento, agora nós temos um novo concerto, um novo testamento. Deus fez uma aliança com o povo antigo, que perdurou até Jesus, e depois Jesus deu uma nova aliança para aqueles que crerem nele e o seguirem. Então, por isso que nós dividimos em Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Concerto, a Antiga Aliança, e eu tenho o Novo Testamento, que é o Novo Concerto, que é a Nova Aliança. E assim, quando a gente fala Velho Testamento, parece que é um pouco pejorativo. O bonito é falar antigo, porque aquilo que é antigo tem valor. Já viu? Antiguidade tem muito valor. Coisa velha não tem muito valor não, mas antigo tem. Então nós vamos nessa classificação para poder compreender. Então foram 1.600 anos que se levaram para escrever esses 66 livros, né? Essa coleção de livros e cartas que compõem a Bíblia Sagrada. E aí o salmista, no Salmo 119, no versículo 33, ele chega para a gente e fala assim, ó: com base nisso que eu acabei de falar, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inspirada, dezenas de escritores inspirados pelo Espírito Santo, que levaram aí cerca de 1.600 anos para escrever a palavra de Deus. Olha que interessante, veja. Ele fala assim, ó, Salmo 119, 33. Ensina-me, ó Senhor. Aqueles que são seguidores de Jesus Cristo, que são discípulos de Jesus Cristo aqui na terra, eles têm uma característica em comum. Qual é essa característica? É o desejo ardente no coração de conhecer a palavra de Deus. Então o salmista ele vem e ele fala aqui, ele deixa registrado para nós: ensina-me, ó Senhor. Ensina, mas eu tenho prazer, ó Deus, em conhecer a tua palavra. Ensina-me, ensina-me. Então, aqueles que estão na presença do Senhor têm que ter esse desejo de aprender a palavra. O salmista começa falando: ensina-me, ó Senhor. Tá, então quando eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inspirada, que foi escrita em 1.600 anos, e um livro vem completando o outro, eles estão conectados, estão ligados, eu começo a ter esse desejo de querer aprender. E eu vou pedir para quem? Para Deus me ensinar. E ele já responde lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Então, ensina-me, ó Senhor. Agora preste atenção no que ele fala, nesse Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Ele fala o caminho no singular e ele fala estatutos no plural. Caminho no singular, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, só tem ele. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai aprender mais do Pai, ninguém vai ter intimidade com o Pai, se não for através de Jesus Cristo. Mas ele fala dos estatutos no plural. E o que eu posso alcançar disso profeticamente? Então, ensina-me, Senhor, o caminho, né? Porque você tem que, o caminho é algo que você vai percorrer, que você vai andar, né? Você tem que uma jornada a trilhar. Ensina o caminho dos teus testemunhos. É como se você tivesse, né, o caminho aqui, aí você tem um testemunho, você tem o outro, agora você vai passar por passou pelo primeiro testemunho, vem, depois você passa pelo segundo e vai andando. O que é esses testemunhos profeticamente? O que o salmista, quase 1000 anos antes de Cristo, antes de ter um Novo Testamento, ele está falando aqui? Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a caminhar pelo Antigo e pelo Novo Testamento, que são os testemunhos. E olha o que Jesus fala: examinai as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, porque são eles que testemunham de mim. Então ele está chamando o Antigo Testamento de testemunho. E o salmista está aqui profetizando: Senhor, me ensina o caminho, me ensina a percorrer o Antigo e o Novo Testamento. Eu preciso ter esse conhecimento profético na minha vida. Eu não posso me contentar, muitos se contentam com versículos isolados. Não, nós estamos aqui para percorrer o caminho do Senhor Jesus Cristo, que vai passar do Antigo para o Novo Testamento, o Antigo Testamento revelando o Novo. Então isso é o que o salmista nos fala.
no Salmo 119, versículo 33. E a terceira parte ele fala assim, ó, e guardá-lo-ei até o fim. Guardá-lo-ei até o fim. Olha que coisa interessante, porque você vai pedir para Deus te ensinar qual é o propósito. Você está pedindo para Ele te ensinar, então você tem que ter aí um interesse. E nós vemos que projetos, a Bíblia fala, né, que nós fazemos muitos planos, muitos projetos, né, mas a direção vem do coração de Deus, vem de Deus. Existe um segredo para que os nossos projetos sejam bem-sucedidos e eles se dão em 4 partes. Preste atenção. Isso é na vida secular, na vida espiritual, e nós aprendemos isso com o salmista. Preste atenção, ó. Nesse versículo 33 do Salmo 119, nós vemos o segredo para o sucesso dos nossos projetos. Olha o que ele fala aqui, ó. Ensina-me, ó Senhor. Então a motivação do nosso coração tem que ser de aprender. Então, para que um projeto tenha sucesso, eu tenho que ter 4 elementos. Veja, primeiro, motivação. Segundo, eu tenho que ter um escopo, eu tenho que ter uma abrangência. Eu não posso sair dando tiro para tudo quanto é lado. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que focar nela. Então, eu tenho que ter motivação, eu tenho que ter escopo, eu tenho que ter propósito, alvo, objetivo, finalidade. E eu preciso ter duração. Um projeto, ele não dura para sempre. Um projeto tem início, meio e fim. Então o salmista ele nos ensina qual é a motivação para ter sucesso na vida? Aprender a palavra de Deus. Primeiro ponto. Segundo, qual é o escopo de abrangência que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que mergulhar, que eu tenho que me capacitar, me especializar? É o Antigo e o Novo Testamento. É o caminho que vai percorrer os estatutos do Antigo e do Novo. E qual é o tempo? Qual é a duração? O salmista fala assim, guarda-lo-ei até o fim. Quando que é o fim? É quando nós fomos arrebatados e estivermos com Cristo na glória. Então preste atenção, para que nós tenhamos sucesso na nossa vida com os projetos, 4 elementos: motivação, escopo, propósito e duração. A motivação tem que ser aprender a palavra. O escopo é o Antigo e o Novo Testamento, não tem outros livros, é esse, Antigo e Novo Testamento. O propósito é guardar, colocar em prática. Quando ele fala assim, guardá-lo-ei, ele está falando, eu vou colocar em prática. O Senhor, eu estou pedindo o conhecimento, a aprendizagem, o Senhor vai me dar e eu vou guardar. O guardar aqui na origem, na raiz, tem que colocar em prática. Então a motivação é aprender, o escopo é o Antigo e o Novo Testamento, o propósito é praticar, guardar, e a duração é até o fim, até o arrebatamento ou até a gente partir para o Senhor. Então, esse é o segredo do sucesso, e o salmista já começa falando isso no Salmo 119, no primeiro versículo que nós lemos, que é o 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Então, o foco nosso é conhecer a Deus, conhecendo a Bíblia, porque ele tem testemunho dele por toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, ok? Vamos agora então entrar no Salmo 119, versículo 34. Vamos andar um pouquinho mais, que ele diz assim, ó: dá-me entendimento. Ó, o salmista está pedindo, preste atenção, hein? Preste atenção. Um mistério aqui para que as coisas fluam na nossa vida. Muitas pessoas, quando vão orar, elas só oram pedindo. Não, o salmista está pedindo e está fazendo um voto, está declarando para Deus que se ele receber, ele vai aplicar isso na obra de Deus. O salmista nos ensina como nós devemos orar. Nós vamos pedir e vamos nos comprometer de que quando nós recebemos, nós vamos aplicar na obra. Então ele começa, ensina-me, é o primeiro pedido, os seus caminhos, os seus estatutos, para que eu possa guardá-lo. Ou seja, ele vai praticar até o fim, para estar na presença do Senhor. Agora no Salmo 119, 34, ele fala, dá-me entendimento. Ó, ele continua pedindo. Agora ele vai fazer o voto, e guardarei a tua lei. Mais um, e observá-la-ei de todo o coração. Então tudo que nós pedimos para Deus em oração tem que ter um propósito, e esse propósito é para a edificação do reino de Deus. Quando nós pedimos assim, nós recebemos. Então no Salmo 119, 34 vem o segundo pedido. No 133 ele pede para Deus lhe ensinar. Agora ele está pedindo entendimento.
Porque muitas vezes Deus fala conosco, Deus nos ensina, nós ouvimos uma palavra, mas nós não entendemos e não compreendemos. E se você pede só para aprender, para Deus te ensinar, Ele te ensina. Se você não pedir o entendimento, você não vai ter. Se você não pedir discernimento, você não vai ter. Então você tem que saber pedir para poder receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Então ele fala assim, Salmo 119, 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Então, dai-me entendimento. Preste atenção numa coisa. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem desejo. E eu vou enfatizar aqui 3 desejos que esses 2 primeiros versículos nos apresentam aqui de Salmo 119. Primeiro, de aprender, de conhecer, de ouvir, de estudar, de examinar. Então, o primeiro desejo que tem que ter no coração de um discípulo do Mestre, do Rabi, de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, é o desejo por aprender a palavra. O segundo desejo que tem que ter no coração do discípulo de Jesus é entender a palavra. E aqui nós entramos num texto de Hebreus 11, capítulo 3, 11, versículo 3, que diz assim: pela fé nós entendemos. Então primeiro você aprende, aí você bota a fé em prática, dando entendimento àquilo que você aprendeu. É a fé. Não é o conhecimento humano, não são táticas humanas, não é a habilidade humana, mas é a fé que vai trazer o entendimento ao verdadeiro conhecimento de Deus, e isso só vem com a ajuda do Espírito Santo, e isso é feito de forma sobrenatural nas nossas vidas. Outro ponto aqui, ele pede então, o desejo do coração do discípulo é aprender, entender e praticar. O que é praticar? É colocar a fé em ação. O que adianta você ter um grande conhecimento, faz um curso, faz uma faculdade, 4 ou 5 anos e não coloca em prática? Você gastou tempo à toa, não serviu para nada. Então o salmista ele está falando, me ensina, me dá entendimento, que eu vou guardar, eu vou observar, eu vou botar em prática. E vou fazer isso de todo o meu coração. Então é um mistério, é um segredo que o salmista nos ensina. Salmo 119, 34, me dá entendimento. E ele vai falar assim, para eu observar. Para eu observar. Aqui tem um outro mistério. Esse observar fala de um olhar profético. Muitas pessoas leem a Bíblia só por ler. Mas a Bíblia, ela está cheia de profecias que se movem no kairós de Deus. Então você está lendo lá em Gênesis, capítulo 49, Jacó já lá no seu leito de morte, começa a profetizar para os seus filhos. Ele está profetizando coisas que ainda vão acontecer. Tem coisa lá que não aconteceu ainda. Ele está profetizando de coisas que vão vir. Então nós precisamos ter o nosso olhar profético para poder observar o que o Antigo e o Novo Testamento tem para as nossas vidas. Então ele quer, ensina-me, me dá entendimento para eu guardar, botar em prática e para eu observar. Então é isso que Deus quer que nós façamos. Ele quer que nós examinemos a Ele, que nós venhamos a extrair o melhor que Ele tem para as nossas vidas através de um olhar profético. Observar. E quando ele fala em observar, ele dá um quesito aqui de importância. Imagina você que tem uma criança pequena, como eu tenho, aí a criança está ali brincando na piscina, você tem que ficar com o olho em cima dela. É importantíssimo, você não pode tirar o olho dela, porque qualquer deslize ali, ela pode se afogar, pode se machucar. Então, quando ele fala de observar, ele está falando que nós temos que dar uma importância grandiosíssima sobre a palavra de Deus, sobre o aspecto profético. O entendimento vai nos levar a ver, a compreender a profundidade, a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Então vamos agora entrar no versículo 35. Nós vamos estudar aqui todos os versículos com vários aspectos. No versículo 35 ele fala assim, faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Olha que coisa linda. Eu falei aqui, né? O 33 ele fala, ensina-me o caminho dos teus estatutos. Então eu tenho um caminho a percorrer, né? O caminho, você tem que percorrer o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho. Paulo fala, andai nele. Olha que coisa linda. E ele está falando aqui, faz-me andar na verdade. Ou seja,
Jesus falou, eu sou o caminho. Agora ele está falando, eu quero andar na verdade. Ele está juntando, né? É o caminho e a verdade. Aonde que está o caminho e a verdade? Em Jesus Cristo. Ele é a palavra, é o verbo de Deus. Está no Novo e no Antigo Testamento. Então faz-me andar. Então se você tem um caminho, né? Tem um caminho que contém estatutos, Antigo e Novo Testamento, o salmista está falando, eu quero andar. Eu sei que existe um caminho, eu sei que existe algo profético que eu preciso observar no Novo e no Antigo Testamento, porém agora eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me fazer andar. Aí você vai lá para Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele era profundo conhecedor do Antigo Testamento e um dos maiores escritores do Novo Testamento. O que ele faz? Ele pega o Antigo Testamento, interpreta, aplica na sua vida e deixa o ensinamento para nós com a ajuda do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo escreve lá em Gálatas que nós precisamos andar em espírito e não na carne, ele está se baseando nesse texto de Salmo 119, versículo 35. Olha o que ele está dizendo. Faz-me andar na verdade. Quando você tem um caminho, você tem distâncias a percorrer, estatutos, agora você precisa andar, percorrer esse caminho. E ele está falando o seguinte, que quando se tem um caminho, você tem uma direção. Você não pode andar para um lado, para o outro, para trás, para cima, para baixo. Não, o caminho ele tem uma direção e você tem que seguir. Você tem o antigo, você vai caminhando, vai percorrendo até chegar no novo. E ele está falando, para andar no caminho, eu tenho que ter uma direção. Aí o apóstolo Paulo pega isso aqui e escreve, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, porque Jesus é o caminho, nós precisamos andar nele. Então faz-me andar na tua verdade, ele está pedindo para o Espírito Santo dirigir a vida dele, e é o que nós precisamos andar na verdade. Jesus é a verdade que liberta, nós precisamos andar na verdade, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, para nós não perdermos a direção. Então é isso que ele está falando. Salmo 119, verso 35, faz-me andar. E quando eu tenho esse desejo de andar na presença do Senhor, no seu caminho, na sua verdade, de conhecer a Jesus Cristo, olha o que ele fala, ó, porque nela tenho prazer. Então no verso 33 e 34, ele ora, pedindo algo a Deus, e falando que ele vai pegar esse algo e vai aplicar, vai botar em prática na sua obra. Não é para benefício próprio, é para a obra, por expandir o reino de Deus. Aqui no 35 ele faz um outro pedido, ó. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos. E agora ele vai usar um outro conceito que nós podemos usar na oração, nós devemos usar. Primeiro conceito para se usar na oração, eu clamo pedindo ajuda e falando que quando Deus me ajudar eu vou aplicar aquilo na obra. Lembra de Ana? Ana orou, Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para a tua obra. Primeiro ponto, aspecto da oração. Segundo aspecto da oração, você vai pedir algo a Deus e vai falar um porquê, uma motivação. Não especificamente que você ainda vai fazer, mas algo que já acontece na sua vida. Ó, faz-me andar na tua verdade, porque nela eu tenho prazer. Isso aconteceu com o rei Ezequias. Rei Ezequias virou para Deus, Deus, eu recebi agora a condenação de morte. O Senhor mandou o profeta Isaías para falar que eu vou morrer. Aí ele pega e ele ora nesta forma, nesse versículo 35. Senhor, me dá mais vida. Porque enquanto eu estive vivo, eu tive prazer em ti, eu cumpri os seus mandamentos, eu tirei os ídolos, eu acabei com a adoração pagã no meio do povo. Ou seja, ele está apresentando um pedido a Deus, em contrapartida, ali junto com esse pedido que ele está apresentando a Deus, ele está agora falando de algo que ele fez, de algo que ele faz, algo que ele fez, algo que ele faz, que Deus vai sondar o coração e vai falar, é verdade. Então ele está falando assim, Senhor, me dá mais tempo de vida, me livra da morte, porque eu fui fiel a ti, eu te servi, eu fiz a tua vontade. Aí Deus manda o profeta Isaías voltar e falar, tá bom, você vai ter mais 15 anos de vida. Aqui o salmista está falando a mesma coisa. Veja, Ezequias, o rei Ezequias, ele não falou, Deus, me dá mais tempo de vida para eu ofertar mais na sua obra. Não, ele usou um outro princípio. Ele usou o princípio que nós chamamos de testemunho. Ou seja, quando você tem crédito com Deus,
ele fez Deus lembrar que ele tinha um crédito com ele. Então Ezequias falou: Deus, me dá mais vida, porque eu te obedeci, eu fui fiel, eu fui dizimista, ofertante fiel, eu acabei com a idolatria no meio do povo, no meio da minha família, e Deus ouviu. Aqui o salmista está falando: faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Ele não está falando isso da boca para fora, porque ele sabe que Deus sonda o coração. Então esse prazer na lei do Senhor, de conhecer a palavra, de mergulhar e ter intimidade, é um testemunho, é um crédito que você pode usar com Deus quando fizer um pedido de oração. Então, o primeiro ponto do pedido de oração: você pede e fala que vai aplicar na obra, você faz um voto. Segundo, você pede e usa de testemunho de algo que você já fez. Senhor, eu sou tão fiel nos dízimos, nas ofertas, eu nunca falhei com o Senhor nos dízimos, nas ofertas, agora eu estou desempregado, lembra-te das minhas ofertas, dos meus dízimos, Senhor, e abre uma porta para mim. Deus vai lembrar do seu testemunho, da sua fidelidade, e ele vai abrir a porta. Então, duas formas de chegar até Deus em oração. Primeiro, pedindo para aplicar na obra, ou seja, eu peço, eu vou receber e vou devolver para Deus. E segundo, eu vou pedir segundo o meu testemunho de vida, segundo o meu crédito que eu tenho com o Senhor, ok? Então, isso é o que nos ensina até o versículo 35. E o que eu preciso que você entenda? O Antigo e o Novo Testamento, eles têm assuntos, porque nós estamos falando de percorrer caminho, percorrer os estatutos, de andar na verdade. Então você precisa entender isso. O assunto do Antigo Testamento, eu posso voltar ele para um tripé, né? Um tripé, algo que tem base com 3 elementos, que seria o quê? Aquilo que nós chamamos de criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. E eu posso destrinchar um pouquinho mais isso ao longo da história do Antigo Testamento todo, através de mais alguns elementos, que eu vou chamar de chamado, rejeição, substituição e restauração. Assuntos do Antigo Testamento que eu preciso entender para poder caminhar na verdade, percorrer os seus estatutos. Então, nós vemos chamado, Deus chamou Adão para estar com ele. Adão rejeitou a Deus, através do pecado que ele cometeu. Depois nós vemos ali de Adão, de Gênesis, capítulo 3, até Gênesis 6, mais ou menos, Deus dando oportunidade para as nações, para os povos andarem com Deus. As nações rejeitaram a Deus, ele mandou o dilúvio e veio aquela história com Noé que nós conhecemos. Depois Deus levanta um povo. Primeiro vem Adão, com ele toda a humanidade, e rejeita a Deus. Depois ele dá oportunidade para as nações rejeitam a Deus, e agora ele vai para um funil, vai diminuindo. Agora ele chama um povo. Quem é esse povo? É o povo de Israel. O povo de Israel foi chamado por Deus. O que o povo de Israel fez? Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, falando que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Eles rejeitaram o Messias, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos algo se repetindo no assunto, nos temas do Antigo Testamento, em relação à criação, queda e redenção, quando nós temos chamado e rejeição, chamado de Adão e rejeição ao chamado de Deus, chamado para as nações e a rejeição das nações para o chamado de Deus, chamado de Israel e a rejeição de Israel para o chamado que Deus fez. Aí nós entramos num outro aspecto, que os profetas vêm deixar isso bem claro no Antigo Testamento, chamado de substituição. Quando Adão rejeita, abre para as nações. Quando as nações rejeitam, abrem para Israel. Quando Israel rejeita, abre para a igreja. E a igreja agora está numa figura de substituição por aqueles que atenderam ao chamado de Deus e vão colocar em prática. E ainda no Antigo Testamento nós vemos um outro item chamado de restauração, onde Deus, através dos seus profetas, faz muitas promessas de que Israel seria restaurado. Então Israel rejeitou? Ok, vai ser restaurado. Tem profecias bíblicas que nações serão restauradas também. Quando chegar no tempo do milênio, novos céus e nova terra, ou seja, o Antigo Testamento ele está recheado com chamado, rejeição, substituição e restauração.
que está tudo envolvido dentro desse tripé: criação, queda e redenção. Nós vemos criação, queda e redenção no Antigo Testamento, nós vemos criação, queda e redenção no Novo Testamento. E o que eu quero que você entenda, que o Novo Testamento, ele registra também a vida de Jesus Cristo como homem. Tudo que era de forma tipológica no Antigo Testamento vem agora à luz. Aquilo que era sombra foi exposto à luz. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Então agora, através dos evangelhos do Novo Testamento, nós conseguimos compreender aquilo que foi escrito como sombra, o Antigo Testamento, porque Jesus é a luz do mundo. Então o Novo Testamento, ele registra a vida de Jesus como homem aqui na terra, registra a vida da igreja aqui na terra. Não existe vários tipos de igreja, só existe uma, que é a igreja de Atos, que está registrado lá no livro de Atos, na carta de Atos, que Lucas escreveu. Aquele é um modelo de igreja, é o modelo de igreja que tem que existir hoje. É o modelo onde eles vão por todas as cidades, por todos os países, ganhando alma, onde eles discipulam essas almas, ensinando a guardar os mandamentos de Cristo, onde eles batizam, onde eles se reúnem nos lares, olha, aquilo que nós chamamos de células, pequenos grupos, eles se reúnem nos lares para adorar a Deus, eles têm ali a sua comunhão quando eles se reúnem, não é aquilo eu sozinho, é todo mundo junto. Então o modelo de igreja é o modelo de Atos, e o Novo Testamento registra a vida de Jesus como homem e registra a vida da igreja, e nós não podemos sair daquilo que está registrado em Atos. Se lá em Atos tem cura, nós temos que ter cura. Se lá tem dons espirituais, nós temos que ter dons. Se lá tem línguas estranhas, nós temos que ter línguas estranhas. Se lá ressuscita morto, nós temos que ter ressurreição de mortos. Porque é o modelo da igreja, foi escrito, é profético e se move ao tempo. Ele tem que valer para os nossos dias hoje. No Novo Testamento nós também temos o modelo da nova aliança. O Antigo Testamento, a aliança antiga, o concerto antigo. Agora no Novo nós temos uma nova aliança. E olha que coisa interessante, no Novo Testamento nós temos o registro do que nós vamos receber na vida vindoura. O que nós vamos receber como recompensa por a nossa vida, a nossa devoção a Jesus Cristo, nós temos um pouquinho do que nós vamos receber no futuro. Ele é profético, ele aponta. E o Novo Testamento vem mostrar o cumprimento total, completo do Antigo Testamento nas nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Porque nós queremos que o Senhor nos ensine o caminho dos seus estatutos, e nós vemos que os estatutos são o Antigo e o Novo Testamento. O salmista está pedindo, Salmo 119:34, dá-me entendimento para que nós possamos colocar em prática e observar o aspecto profético que caminha, que anda entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o verso 35 do Salmo 119 diz: faz-me andar na verdade dos teus mandamentos. Nós precisamos, Jesus é o caminho, nós precisamos andar nele. Por quê? Porque nós temos prazer. Se você não tem prazer na lei do Senhor, se você não tem prazer na palavra, se você não tem prazer na Bíblia, em ler e meditar nela, você não vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque o pedido, ele antecede, ele fala assim, faz-me andar na verdade, porque eu tenho prazer nela. Então, se você não tiver prazer, desejo no seu coração pela palavra, de passar tempo com a palavra, de meditar nela, você não vai andar na verdade. Você não vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Você pode até orar e pedir, mas você não vai ter um testemunho. Você não vai ter crédito com Deus. Deus, me abre uma porta. Qual é o teu testemunho? Qual é o teu crédito? Você pode falar para Deus que você tem prazer na palavra dele? Que você medita dia e noite? Que você passa horas com a palavra dele? Muitas vezes nós não recebemos a oração, o pedido, da nossa oração, nós não recebemos porque nós não temos esse testemunho para apresentar, esse crédito com Deus. Porque nós não temos prazer na lei do Senhor, na sua palavra, em aprender nos seus átrios e ter entendimento do que ele tem para as nossas vidas. Então, comece a gerar esse prazer, comece a mergulhar no conhecimento, no aprendizado da palavra de Deus, para que quando você for pedir para Deus algo, você possa apresentar esse testemunho e esse crédito. Olha, o salmista está nos ensinando a orar com cântico de louvor e adoração, através desse salmo. E vamos lá, vamos para o item, para os versículos agora, eu vou ler.
pedaços do 36, 37 e 39. Por que eu vou ler pedaços do 36, 37 e 39? Porque ele vai nos explicar como que a Bíblia pode influenciar na nossa cultura. Olha que interessante, quando a pessoa nasce, dependendo da localidade, da região, do país, da tribo, do povo, da língua que ela está inserida, ela vai sofrer uma forte influência da cultura. Ou seja, ela vai falar a mesma língua, vai usar as mesmas roupas, vai ter os mesmos hábitos, né? Ela é influenciada pela cultura. Porém, quando nós aceitamos a Jesus, nós agora vamos passar a fazer parte de um outro povo, de um povo que vai morar no céu. Davi fala no Salmo de número 15 que nós passamos a ser cidadãos celestiais, ou seja, agora nós temos uma nova cultura, nós temos uma nova forma de falar, de agir, de pensar, porque a Bíblia vai nos influenciar. Se a Bíblia não te influenciar culturalmente, é porque você ainda não se entregou a Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela vem colocar sobre nós uma nova cultura. E nós vamos ver esses aspectos através do versículo, quer ver? 36. Ele fala assim no versículo 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Preste atenção, nós já vimos dois tipos de oração que nós podemos fazer a Deus. Agora nós vamos entrar no terceiro tipo de oração. Só relembrando aqui. Primeiro tipo de oração é onde eu vou pedir algo para Deus para eu investir, devolver, reaplicar na sua obra. Segundo, agora eu vou pedir algo para Deus e vou usar de um testemunho de vida, vou usar de um crédito que eu tenho com Deus para poder receber algo, para me apresentar diante dele. Agora, a partir do 36, nós vamos entrar num terceiro aspecto da oração. Olha que coisa bonita. Qual é o terceiro aspecto? Ele fala assim: Senhor, inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Ele está fazendo um pedido de santidade para Deus. Olha o salmista nos ensinando a orar de forma profética. Ele está falando: me ensina a ser santo. Não deixe o meu coração se inclinar para a cobiça. Pai, me ajuda, Senhor. Eu preciso de santidade. Olha que coisa linda. Quando você chega diante de Deus pedindo santidade, pedindo ajuda para vencer pecados, você está orando segundo o coração de Deus. Deus vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te dar a vitória contra os pecados e mais, ele vai acrescentar, porque a Bíblia fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é recompensa. Ele vai te recompensar porque você está pedindo para ser santo como ele é santo. Tudo bem, Kelly, Bernardo? Glória a Deus. Então, é a outra forma, é um outro aspecto de se chegar diante de Deus em oração. E o salmista faz isso e nos ensina a chegar a Deus de forma profética, e nós precisamos colocar isso em prática. Então ele fala: inclina o meu coração ao teu testemunho e não a cobiça. Ele está pedindo santidade. Ele fala assim, desvia, no versículo 37, Salmo 119, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Olha o que ele está falando. Senhor Deus, me ajuda a vencer o pecado da vaidade. Me ajuda a ser santo e vivifica-me no teu caminho. A gente faz, vê muitas campanhas, cultos, eventos falando sobre avivamento. O salmista está nos ensinando. O avivamento, ele vai vir depois que eu começar a clamar a Deus para ter uma vida santa. Quando eu buscar a santidade, buscar a Deus para ter uma vida santa, olha que coisa interessante, o avivamento vai vir. E sabe como que esse avivamento vai vir? Tem avivamentos que vêm ao longo da história e eles acabam, eles passam, os avivamentos acabam, eles duram um determinado tempo e vão embora. Só que tem um segredo. Jesus nos ensina, a palavra de Deus, ela dura eternamente. Vai passar céus e terra e a palavra não vai passar. Aí o salmista vem e fala assim, vivifica-me no teu caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é a palavra. Então nós precisamos de um avivamento que dure, aquele que nos faz andar no caminho, onde tem estatutos, Antigo e Novo Testamento, para nós estarmos firmados na presença de Deus.
Então, terceiro tipo de oração que o salmista nos ensina. Vai anotando aí que isso aí é importante para você colocar em prática no seu momento devocional. Agora eu vou entrar aqui num aspecto, que é o aspecto da cultura. Eu falei, a Bíblia, ela vai ter que influenciar e mudar a nossa cultura para que nós possamos ser cidadãos do reino de Deus. E olha o que fala no versículo 36, fala da cobiça. E a cobiça está ligada ao coração mau. E a Bíblia fala que o nosso coração, os desejos do nosso coração são maus. E nós temos que lutar contra isso. Então ele está falando, ó, quando eu tenho a cultura do reino de Deus em mim, eu vou lutar contra a cobiça. Eu não vou deixar a cobiça me dominar. E a palavra de Deus fala isso. Jesus, ele entra no nível da mente. Ele fala assim, antes o pessoal fala, né, aquele que cair em adultério, né, vai ser apedrejado até a morte se for pego no ato. Jesus fala, não, só de você pensar, cobiça, a mulher do próximo você já adulterou. Então o nível vai mais fundo e o salmista alcança isso e fala, ó, ele inclina o meu coração, o teu testemunho, e não a cobiça. Ele já está falando que a cobiça, ela trabalha na área do coração. Então, para que nós tenhamos a cultura do reino na nossa vida, nós não podemos deixar a cobiça dominar o nosso coração. No versículo 37, ele fala da vaidade e ele fala dos olhos. E Jesus nos ensina que os nossos olhos são a janela da alma. E quando a vaidade entra nas nossas vidas, principalmente ela é instigada através dos nossos olhos, ela vai atingir a nossa alma e vai trazer prejuízo, podendo colocar até a nossa alma em cativeiro. E olha que ele faz relação, cobiça, coração, vaidade e olhos. Cobiça, coração, coisa da mente, coração, e vaidade com olhos. Então, quando nós vemos pessoas vaidosas com os nossos olhos, isso instiga a nossa mente, o nosso coração a nos tornarmos vaidosos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele fala, desvia os meus olhos da vaidade, dessas coisas que são supérfluas, que pode roubar a minha vida, desvia e vivifica-me, me traz vida, ou seja, a vaidade nos leva para a morte. Mas quando nós nos desviamos dela, porque a cultura do reino está trabalhando na nossa vida, isso gera vida, vivifica-me. Aí pula agora para o versículo 39 do Salmo 119, que ele fala assim, ó, desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Ó, aqui ele está falando outra coisa, hein? Um quarto modelo de oração. O que ele está falando aqui? Ó? Ele está pedindo algo, ele está pedindo um livramento para Deus. Ele está pedindo livramento, está pedindo perdão, está se arrependendo, porque o pobre fala de vergonha, representa pecado, coisa que nos deixa nu diante de Deus, coisa que nos expõe. Então ele fala assim, ó, desvia de mim o opróbrio, ou seja, Deus, me lava com o sangue de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Quando ele fala desvia de mim o opróbrio, ele está chegando a Deus com o coração arrependido, pedindo perdão pelo pecado. Ó, desvia de mim o opróbrio, a vergonha, o pecado que temo. Olha que interessante, o opróbrio, vergonha, pecado, que entra no quarto motivo de oração, porque ele faz o pedido e ele fala assim, ó, pois os teus juízos são bons. Agora ele está usando a palavra de Deus para orar. Então ele falando, Senhor, o Senhor na tua palavra ensina que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu estou em perigo, eu estou precisando da tua bondade, eu estou precisando da tua misericórdia, estou precisando que ela me siga neste momento. Você está usando a palavra de Deus. E Deus, ele concorda com a própria palavra, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Agora ele está falando, desvia de mim o opróbrio, ele está fazendo um pedido com o coração arrependido, usando a palavra de Deus como garantia. Senhor, desvia de mim o opróbrio, porque os teus juízos são bons. E Deus, ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então, o quarto modelo de oração que o salmista nos ensina. Olha que como conhecer a Bíblia, conhecer o Antigo e o Novo Testamento, e ter essa visão, observar essa visão. O que nós estamos fazendo é o que o salmista falou no verso 34. Nós estamos observando com um olhar profético a palavra de Deus. Isso é conhecer a Deus, isso é mergulhar no conhecimento da Bíblia. Então ele está falando, desvia de mim o opróbrio. E esse opróbrio, ele traz maldição. Se você ler Provérbios 6,
você vai ver lá o sábio escrevendo, falando sobre adultério, que aquele que comete adultério vai carregar o opróbrio, a vergonha consigo por toda a sua vida. Então o opróbrio, que tipifica, representa pecado, vergonha, exposição ao mal, você abre, você expõe sua vida ao diabo. Consequentemente, ele vai te escravizar, vai trazer maldição, ele vai prender, vai te aprisionar, vai prender a sua vida por causa desse pecado, por causa desse opróbrio. Só que o salmista, ele vem no versículo 39 com o coração arrependido, falou: desvia de mim essa maldição, Senhor. Ele já vem com o coração arrependido, desvia de mim essa maldição, a consequência desse pecado, desse opróbrio que eu temo. Ou seja, ele tem temor a Deus, porque agora ele conhece a Deus, ele sabe que os seus pecados trazem consequências. E esse temor vai levar ele a ter um coração arrependido e pedir a ajuda de Deus, usando a palavra de Deus como garantia na oração. Então, primeiro aspecto, veja, eu peço a Deus para eu poder reinvestir na sua obra. Segundo, eu vou pedir a Deus, primeiro eu peço para poder reinvestir. Depois eu vou pedir para Deus com como que eu vou dizer? Fugiu a palavra. Primeiro eu peço a Deus para poder devolver, para poder reinvestir na obra dele. Não é para mim, é para ele, é para a expansão do reino. Segundo, eu vou pedir porque agora eu tenho um testemunho diante de Deus. Eu tenho um crédito com Deus. Terceiro, eu vou pedir a Deus santidade. Terceiro, vou pedir a Deus santidade para que eu possa ter o sobrenatural de Deus agindo na minha vida, para que os sinais sigam a mim, porque eu creio. Eu estou pedindo santidade, sem santidade ninguém verá a Deus. Quarto ponto, agora ele está pedindo com o coração quebrantado, arrependido, usando a palavra de Deus como garantia. Então, primeiro aspecto da oração profética que o salmista nos dá neste estudo, onde nós estamos conhecendo mais a Bíblia. Ele nos ensina a orar, devolvendo a Deus, a gente pede para poder devolver, para poder reinvestir. Segundo, eu vou orar a Deus porque eu tenho um testemunho, eu tenho um crédito, e eu vou usar esse crédito com Deus para poder orar e receber aquilo que eu tenho, que é o desejo do meu coração. Terceiro, eu vou orar pedindo santidade. Vou orar pedindo santidade para poder caminhar, ser dirigido pelo Espírito Santo. Quarto, eu vou orar pedindo a Deus usando a palavra. Usando a própria palavra de Deus. 4 aspectos da oração que o salmista nos ensina aqui. E vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, esses aspectos, a cobiça que atua no coração, a vaidade que atua nos olhos, e o opróbrio, a vergonha, o pecado que traz consequência, que traz maldição sobre as nossas vidas. Isso tem que ser transformado. A cultura do reino vem para transformar e eu tenho que deixar isso transformar a minha vida. E sabe como que ele vai agora? Quando ele fala assim: Senhor, os seus juízos são bons. Ele quer dizer que os juízos de Deus traz libertação. Quebra de maldições. Então você entende, você está começando a conhecer que o pecado, que o opróbrio, que a vergonha traz maldição, traz consequência, traz juízo, fecha a porta. Agora você vai usar a palavra, porque ele fala: conhecereis a verdade, conhecerei os seus juízos que são bons, e a verdade o libertará. Confessai uns aos outros os vossos pecados, serei curado, sarados, libertos, as portas serão abertas. Princípios da palavra de Deus, que de forma profética o salmista está nos ensinando. Então a cultura do reino de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, primeiro, para libertar pessoas. Segundo, para que o fruto do Espírito Santo, aqueles 9 gomos, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio, possam florescer nas nossas vidas. A cultura do reino vem para nos dar uma mente renovada. Se você não tem renovação da mente, se sua mente não está sendo renovada constantemente, você não faz parte do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele traz mente renovada. A cultura do reino vai trazer um novo vocabulário para os cidadãos dos céus, principalmente a oração em línguas, a oração em mistério, que Paulo nos ensina que nós temos que orar sem cessar 24 horas por dia, nós temos que estar o tempo todo em oração, falando em mistérios com Deus, orando em novas línguas, em línguas estranhas. A cultura do reino de Deus também vai nos ajudar
vai nos capacitar a transformar o mundo, a sociedade onde nós estamos inseridos. E vamos aqui caminhando para os últimos versículos para nós entendermos. Então, no Salmo 119, nós vimos o 33, o 34, o 36, o 37 e fomos para o 39. Propositalmente eu pulei o versículo 38 e o 40, que nós vamos analisar ele agora aqui. Então, o versículo 38, ele fala assim, do Salmo 119: confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor. Se alguém puder escrever esses pontos da oração profética, escreve, que Deus está revelando isso agora. Eu tenho aqui um estudo, umas anotações. Isso não está nas minhas anotações. Deus começou a falar isso agora, né? Quando a gente começou a live, Deus começou a trazer esse entendimento, essa profundidade, essa revelação. Agora ele já acabou de me mostrar a quinta forma de chegar diante do trono dele em oração, através desse versículo aqui do 38. Então entenda, é profético. Quando nós colocamos no nosso coração o desejo de buscar a Deus, de passar aqui, tempo estudando a palavra, com desejo de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, Deus, ele abre o céu e começa a derramar. É por isso que eu estou falando aqui, eu estou repetindo várias vezes, até para eu lembrar, para eu não esquecer. Se alguém puder escrever, escreva, que isso é muito importante. Então, vamos lá, eu vou tentar repetir de novo. Primeiro aspecto da oração, você chega diante de Deus, pedindo e já falando: Deus, vou te devolver. Vou aplicar na tua... Abre uma porta, me dá um emprego bom para eu poder investir no teu reino. Eu não vou dar 10% não, vou dar 40%, Senhor Deus. Ele vai abrir a porta. Porque você está fazendo que nem Ana, você está pedindo para devolver. Pediu Samuel, devolve Samuel. Segundo aspecto da oração, você vai pedir usando o seu testemunho, o crédito que você tem com Deus, assim como foi o rei Ezequias: Senhor, me livra da morte, porque eu fui fiel a ti. Tá bom, te dou mais 15 anos de vida. Terceiro aspecto da oração, ele fala assim, ele vai pedir santidade. Desvia o meu olho do mal. Jó, ele tem um segredo que o ensinou a prosperar, ser o homem mais próspero do Oriente. Ele usa vários princípios bíblicos. Um dos princípios ele fez um voto, ele fez um acordo com os seus olhos de não olhar para as virgens. Então, quando nós fazemos um voto, chegamos a Deus: Deus, me ensina a ser santo, me ajuda a vencer os pecados. Quando eu oro a Deus pedindo santidade, isso é uma chave para Deus abrir o céu sobre a minha vida. Então esse é um outro elemento, é o terceiro elemento. Quarto elemento é quando eu chego diante de Deus, né, com o coração arrependido, com o coração quebrantado, usando a própria palavra dele. Quarto aspecto da oração, ok? Então você vai orar a palavra, você vai pegar o que Deus já fala na palavra dele e vai usar ela como a sua penhora, a sua garantia. Então você vai chegar lá diante de Deus: ó Deus, eu tenho um pedido, tá aqui o meu certificado de garantia para o Senhor me atender, a sua própria palavra. Outra coisa que ele nos ensina aqui no quinto item, no verso 38, desculpa, tá? Deixa eu ensinar uma coisa aqui que às vezes a gente confunde. Toda a Bíblia, ela é dividida em capítulos, ela é dividida em versículos e em versos. E foi por volta da Idade Média que a Bíblia passou até essa divisão. Antes ela não tinha essa divisão não, tá? Era tudo corrido, mas passou para facilitar o nosso entendimento, o nosso estudo e até mesmo decorar a palavra de Deus. Então, preste atenção numa coisa. Ele fala assim, confirma a tua promessa ao teu servo que inclina ao teu temor. Confirma a tua promessa. Sabe o que o salmista está nos ensinando como quinto aspecto que eu posso entrar diante do trono de Deus em oração para ser atendido por ele de uma forma profética? É o seguinte, ele está falando, Deus fez uma promessa na sua vida? Lembra ele da promessa e pede para ele confirmar. Pede para ele cumprir essa promessa que ele fez na sua vida. Um pouquinho mais para frente, o profeta Isaías vai nos ensinar que nós devemos estar vigiando 24 horas em oração, lembrando a Deus das promessas que ele fez. Mas Deus, ele é esquecido? Não, mas ele gosta de ver que nós não nos esquecemos da promessa dele. E como que nós demonstramos isso?
Quando nós entramos na sua presença e começamos a falar: Senhor, confirma aquela promessa que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor iria me usar assim, fazer isso e isso. Confirma aquela promessa que o Senhor falou que iria abrir uma porta. Confirma aquela promessa que o Senhor falou que ia trazer uma unção, ia trazer cura. Confirma a tua promessa na minha vida. E a Bíblia tem muitas promessas. Se você nunca recebeu uma promessa, uma profecia individual, usa as da Bíblia. Você quer prosperar? Pega Isaías capítulo 1. Lá o Senhor fez a promessa de que nós comeríamos o melhor dessa terra. Promessa de prosperidade. Então você lembra a Deus da própria promessa que Ele fez sobre a sua vida. E como que você deve fazer isso? Você faz isso com temor. Ele está falando, ó: confirma a tua promessa ao teu servo. Então tu vai pegar as tuas promessas e vai apresentar diante de Deus. Vai pedir para Ele cumprir as promessas na tua vida. Como que se faz isso? Ó, que se inclina ao teu temor. Ou seja, quando você recebe uma promessa, você começa a ter temor sobre aquilo. Você sabe que vem de Deus, você tem um temor, você vai começar a buscar com zelo para chegar diante de Deus. Senhor, eu tenho temor a Ti, Senhor Deus. Eu tenho zelo por Ti, pela Tua obra e pela Tua palavra. E eu chego diante de Ti, Senhor Deus, com temor, pedindo por o Senhor se inclinar a mim e responder, cumprir essa promessa na minha vida. Quinto aspecto da oração profética que o salmista traz sobre as nossas vidas. Então nós temos que orar a promessa. Nós só fazemos isso, preste atenção, depois que nós temos o ensino, o entendimento e nós começamos a andar em espírito. Então Deus, ele vem trazer isso, ó. O versículo 38, ele vem depois dos demais. Então primeiro eu peço para aprender, ponho o meu coração com desejo sobre isso, eu começo a ter entendimento, para depois pedir: Senhor, confirma a tua promessa na minha vida. E para a gente finalizar, o versículo 40, que ele diz assim, ó: eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Ele vem aqui demonstrar o desejo do coração dele, um desejo por avivamento. Desejo por avivamento. O que é esse desejo por avivamento? É uma vida de perdão, onde você perdoa e aonde você pede perdão. É isso que o avivamento provoca nas nossas vidas, um arrependimento profundo, vai nos levar a perdoar, a pedir perdão. É um desejo, você tem que ter esse desejo, porque esse desejo vai trazer restauração, vai trazer vida, vai trazer o vivifica-me. Versículo 40 do Salmo 119, nós estamos encerrando, diz: eis que tenho desejado os teus preceitos. Ó, agora você está apresentando um testemunho para Deus primeiro. Eis que eu tenho desejado os teus preceitos. O Senhor tem visto eu buscar a Ti de madrugada, orando, jejuando, pagando um preço, Senhor. Eu te desejo, eu estou buscando intimidade, eu estou buscando conhecimento. Ele chega agora com a sexta forma de chegar diante de Deus, com a oração, para a gente finalizar, onde ele vai agora apresentar o seu testemunho com o desejo do seu coração, e Deus vai olhar para o desejo do coração dele aqui. Eis que tenho desejado os teus preceitos, a tua palavra, o conhecimento de ti. Eu tenho desejado. O sexto item da oração, vamos repetir aqui. O sexto item é quando você chega diante de Deus, demonstrando para ele um desejo ardente no coração. E o Salmo 27,4 ele fala assim, né? Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo dos teus corações. Aqui o salmista está falando: eis que tenho desejado os teus preceitos. O que ele está nos ensinando? Que eu vou chegar diante de Deus depois de ter gerado algo em mim. Não vou chegar lá da boca para fora, primeiro eu vou gerar, eu vou ter um desejo de mulher grávida, que deseja, quer de tudo quanto é jeito. Quando esse desejo estiver ardendo no meu coração, eu entro diante de Deus e vou pedir por vida. Vou pedir por avivamento, vou pedir por justiça. Vou mostrar a Deus, o desejo no meu coração é igual ao do seu coração, é por vida, é por avivamento, é por almas sendo salvas, é que a justiça que há no sangue de Jesus venha sobre toda a humanidade. Então o sexto aspecto da oração, ele nos ensina a chegar diante de Deus com coração desejoso. Eu já preciso gerar algo, eu tenho que gerar. Como que eu gero algo? Ó, você tem um momento de oração. Vamos supor que você ora aí das 11 à meia-noite, né, Miris?
Você ora aí das 11 à meia-noite. É o período que você vai entrar na presença de Deus para apresentar os seus pedidos, para fazer atos proféticos, para fazer declarações proféticas, para orar a palavra. Só que da hora que você acorda, vamos pôr lá das 8 horas da manhã até as 11 horas da noite, você precisa gerar no seu coração aquilo que você vai apresentar diante de Deus. Você tem que ter esse desejo grande. Então você vai ter o dia todo para gerar algo, para quando você entrar na presença de Deus, você falar: Senhor, eu tenho desejado algo. E esse desejo é o que Deus vai atender. Então, o desejo é algo importantíssimo para nós podermos receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O desejo, quando nós geramos algo e entramos na presença de Deus com esse desejo, e esse desejo é segundo o coração de Deus, que ele está falando assim, ó: deseje ardentemente no seu coração a salvação dos seus familiares, a salvação dos seus vizinhos. Vivifica, traz vida, Senhor. Traz justiça, a justiça que há no sangue de Jesus Cristo. Nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Quando nós temos isso no coração, um desejo ardente por almas, um desejo ardente por aquilo que está no coração de Deus, esta é a sexta chave, é o sexto elemento. Então entenda, você pode juntar tudo isso no momento de oração. Você pode juntar tudo isso no momento de oração. Ou você pode fazer isso, um dia eu oro de um jeito, outro dia eu oro de outro, e você tem que começar a praticar para isso ser vivo na sua vida, para estar nas tuas entranhas, né? Então você começa aí, você escreve esses 6 pontos, daqui a pouco você vai lá ler, começa, pratica no momento da oração, faz 1, 2, 3, 4, 10 dias, daqui a pouco já está na sua entranha. Você já vai começar a orar dessa forma e você vai começar a ver respostas de oração. Milagres, sinais, intimidade com Deus, porque Deus responde quando Ele está perto de nós. Você vai atrair a presença de Deus com essa observância, com esses olhos proféticos sobre a palavra do Senhor. E assim a gente encerra esse estudo sobre o Salmo 119, versículo 33 ao versículo 40, onde o nosso objetivo foi conhecer um pouquinho mais das Escrituras, o seu olhar profético, conhecer a importância de nós caminharmos pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Mires, depois me manda isso escrito, me manda pelo WhatsApp, esses 6 pontos aí que você pegou, anotou, que nós vamos ainda ter um estudo focado em oração, intercessão profética, e esses são elementos que nós vamos usar deste salmo no momento de dar esse estudo. Nós vamos fazer um seminário ao vivo lá na igreja sobre intercessão profética, e nós vamos usar esses aspectos da palavra que Deus trouxe para nós nessa noite durante esta live. Então o nosso objetivo era nós explicarmos um pouquinho como mergulhar no conhecimento da Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, ver que é muito importante percorrer esse caminho para que nós possamos conhecer mais e mergulhar na intimidade do Senhor Jesus. O que eu te peço é que você divulgue esses momentos que nós teremos agora toda segunda-feira, às 21h40 da noite, 9h40 da noite, toda segunda-feira nós vamos ter esse estudo dirigido ao livro de Salmos. O livro de Salmos é formado de versos e não versículos, porque ele é música, é louvor e adoração. O resto da Bíblia é versículo. O livro de Salmos são versos, porque se trata de uma música. E Deus, algum tempo atrás, deu um dom espiritual, uma direção, onde nós estaríamos fazendo estudos sobre o livro de Salmo, e essa live, esse instrumento aqui de rede social TikTok, Deus mostrou, Deus confirmou que é por esse instrumento que nós vamos fazer esses estudos dirigidos do livro de Salmos. Então, que você possa nos acompanhar toda segunda-feira, 9h40 da noite, que você possa nos ajudar a divulgar para que mais pessoas entrem, aprendam e mergulhem no conhecimento profético de Deus, e que você alcance experiências maravilhosas com Deus. Lá no nosso perfil tem o canal do YouTube, onde nós temos as centenas de mensagens, pregações e estudos para você acompanhar. Toda semana tem pelo menos 2 ou 3 mensagens e estudos sendo disponibilizados. Tem meditações lá diárias para você mergulhar cada vez mais
no conhecimento de Deus. Nós temos lá Facebook, Instagram, tem tudo que você pensar. Você pode nos acompanhar, pode nos deixar mensagens com dúvidas, com sugestões. Nós estamos aqui para servir a mesa do reino de Deus. Então que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica com Jesus Cristo, que Ele te visite nesta noite, no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus.